E aí, será que agora que o Google anunciou lá no Google I/O que as bibliotecas do Android vão ter suporte ao KMP, será que agora acabou? Já era? KMP é o jeito de fazer aplicativos multiplataforma, já era Flutter, já era React, bye bye, PhoneGap? E aí, o que vocês acham? Posso falar? Fala, Neto! Opa! E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo certo com vocês? Neto Marinho aqui, e nesse episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que vira e mexe e volta aí, que são os apps multiplataformas. Né? Alguns vão chamar de apps híbridos, outros vão chamar de quase nativos, do que seja aí, mas é um fato relevante aí que eu quis gravar esse episódio, tá? E já peço até desculpa um pouquinho pelo áudio, que eu tô fora no meu estúdio em casa essa semana, mas eu não quis perder a oportunidade, né? Então é o seguinte, o KMP, só vou recapitular, tá? O KMP, para quem não está entendendo nada dessa sigla, é o Kotlin Multiplatform, né? Há um tempo foi anunciado pela JetBrains, né? Como que seria um tipo de componente deles que você poderia usar para criar um aplicativo que rodasse em várias plataformas, tá? Então ele roda também em Android, iOS, web e até desktop, tá? É possível com o Kotlin multiplataforma, por exemplo, você fazer até aplicativo rodar no Raspberry Pi, por exemplo. Eu já fiz uma brincadeirinha dessa aí. Tá, mas o que muda em relação a outras plataformas, né? Antigamente, para quem não está ligando o nome da pessoa, eles chamavam de KMM, que eles chamavam de Kotlin Multiplataform Mobile. Mas, como eles adicionaram web nessa stack aí e também o desktop, foi retirado o mobile do nome, então ficou só Kotlin Multiplatform, né? Por isso que o KMP. Então, assim, é uma opção interessante, eu já vou explicar um pouquinho, mas antes disso eu queria fazer uma recapitulação, vamos falar assim, das formas que você tem para fazer aplicativos multiplataformas. Tá, Neto, calma aí, mas o que é o multiplataforma que você vai considerar nesse episódio? Bom, eu vou considerar como multiplataforma o foco em mobile, tá? Como você, a maioria já me conhece aqui, né? Eu tenho um foco em mobile aí basicamente desde 2005 e tal. Então, na questão do mobile, você tinha lá, vamos pegar um pouquinho mais para trás, você teve os WRT Widgets da Nokia, que eram coisas que rodavam no Série 60, usava HTML, CSS, JavaScript, e eram muito parecidos com o que a gente conhece talvez hoje como os web apps. Mas isso ficou mais restrito na época aos Nokia. Depois a gente teve o PhoneGap, que posteriormente virou o Cordova, e até tinha um concorrente muito parecido com eles, que era o Titanium ou Titânio, tá? Aí eu vou até contar fazer aqui uma historinha, um caos aqui, que eu não tenho muito orgulho, não, tô brincando, eu tenho orgulho sim. Que foi quando eu tinha saído da Nokia, vindo para São Paulo, trabalhei na Móvel, que faz parte, ou é, do grupo iFood, eu não sei como que se fala hoje em dia, e aí eu estava trabalhando fui chamado para trabalhar numa empresa chamada Vosto, tá? Aí isso aqui vai entregar a idade, se você falar que você jogou, vai entregar a sua idade também. Que foi, essa empresa fazia joguinhos para o Orkut, tá? Eram joguinhos, por exemplo, era o Mini Fazenda, aí tinha um de pet também, que eu não vou lembrar o nome. Assim, basicamente eles copiavam os jogos da Zynga, tá? E aí a gente tinha. Esses jogos eles estavam super bem no Orkut, mas eles viam que o Orkut vinha ali em vias de deixar de existir, né? Então eles resolveram, pô, vamos ir para um novo filão, que é a parte de mercado de aplicativos mobile. E aí, esses aplicativos, na verdade, jogos, né? Inicialmente, inclusive, eu fui contratado por causa dessa minha experiência com os Nokia, com Java ME e tal. Só que, resumindo assim, bem rapidamente, os investidores, que eles eram investidos pela Intel Capital, outras empresas assim, eles resolveram que não, tem que rodar em smartphone, na verdade. Só que o cenário era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. O Android, estou falando de 2010, 2011, então o Android já tinha lançado, óbvio, a gente ainda tinha Nokia com Windows Phone, algumas coisas assim que estavam ali rolando. Então, tinha que rodar nas três plataformas. E aí, eu, como líder ali do time de mobile, de desenvolvimento mobile, acabei escolhendo, tá? Era o que tinha. E a gente fez um jogo com PhoneGap, chamava Mafia Wars. Não, era uma cópia do Mafia Wars, não era cópia, era inspirado no Mafia Wars, chamava Rede do Crime. E era um jogo onde você recebia lá, você tem arminha, tem que investir recurso e tal. E aquilo vinha numa JSP, que a gente não tinha nem API, né? Consumia um endpoint, esse endpoint retornava um JSP, e aí a gente pegava o JSP e renderizava na página HTML. Cara, tivemos sérios problemas com, por exemplo, o tipo de scroll que muda, né, no iPhone para o outro, tamanhos de tela, viewport, assim, vários problemas, mas o jogo foi lançado, depois o estúdio fechou, eu fui na época depois produzir, criar cursos de Android, eu fui depois acabei entrando no Google, como talvez a maioria aí me conhece, né?
Então, esse é o modelo, né? Que é o modelo que esse a gente pode chamar de híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem ali uma casquinha embaixo, ou em volta, vamos falar assim, porque tem vários módulos, que essa casquinha ela é escrita no código fonte, desculpa, código nativo da plataforma que ela vai rodar. Então você tem lá uma partezinha em Java, na época era Java, né, que vai no Android, uma partezinha em iOS, aí ele empacotava aquilo, né, gerava uma web view, mas usando ainda algumas coisinhas nativas, então, por exemplo, se eu quiser usar um acelerômetro e tal, tinha alguma coisa ali, porque a gente não tinha nessa época, vamos lembrar, pessoal, que eu falei 2011, a gente não tinha aí, um pouco depois, a gente não tinha módulos dos web apps ainda disponíveis dessa maneira, né? Então, resumindo, era mais, por que era híbrido? Porque a gente tinha uma parte HTML e CSS, uma parte do nativo, e eles ali rodavam aquilo. Bom, tinha vários problemas, eu não vou discutir isso agora, mas tinha vários problemas de segurança, tinha problema de performance, tinha problema de versão de a WebView que usava, código JavaScript que usava, então alguma hora estava certo, outra hora estava errado, então tinha uma série de coisas. Uma outra forma de se fazer aplicativos multiplataforma que apareceu um pouco depois, né, eram já o que a gente chamaria de cross-platform mesmo, porque ele tinha ali uma característica que aí a gente vai ver depois outras plataformas pegarem essa característica, é o seguinte. Acho que a mais conhecida é o Xamarin, que depois mudou o nome, que eu não vou nem lembrar aqui, vou nem arriscar falar o nome, que é da Microsoft. Essa Xamarin era open source, depois foi comprado, né? Alguma coisa assim. E aí, o que acontecia era o seguinte, tinha o Mono, que era um framework, um SDK, que ele permitia compilar código C# para várias plataformas, tá? Então, o que se fazia? Tinha um código só, né, que ele era feito em C# e esse Mono era como se fosse uma máquina virtual, então o mesmo conceito aí do Java, só que ele ia, parte desse coisa, ele ia embarcado no aplicativo. Então, por exemplo, o overhead desse aplicativo, ele tinha ali não overhead, desculpa, um footprint, ele tinha ali um mínimo tal. Ele já tinha uma performance muito boa, tá? E ele já vinha com um conceito que é o seguinte, você faz esse código aqui, a base desse código você faz em C#, e aí você pode especializar um módulo ou você pode especializar a UI. E também o Xamarin tinha, acho que era um Forms, eu não lembro o nome, que você poderia fazer uma interface unificada para todo mundo. Então assim, cara, se você pensar assim, ó, vou fazer uma automação de um bar de um restaurante, vou fazer automação de uma força de estoque, de vendas, um form desse unificado e que rode em mais de uma plataforma e que você consiga ter uma alta produtividade, é altamente aceitável, tá? Depois eu vou até falar sobre isso um pouquinho. Mas isso aí que a gente começou a chamar de cross-platform, tá? E por quê? Porque ele era cross-plataforma, e aí você até pode chamar de híbrido também, apesar do pessoal do Xamarin não gostava muito que falava isso, mas porque ainda tem código C# lá. Então assim, se tem algum código que é responsável pelo funcionamento do aplicativo e que ele não está na linguagem do sistema operacional, ou no runtime do sistema operacional, a gente pode falar que é híbrido, né? E tudo bem, ok. O ponto é, você tinha ali uma máquina, um código rodando que precisava de um tempo extra. Então, sempre comparado com o nativo, ele tem uma perda de desempenho, porque ele está abaixo, ele tem uma camada a mais para rodar. Pô, ele fez um sucesso muito grande, né? Sei de vários aplicativos que usaram a própria Microsoft dando força para a comunidade, então isso era um diferencial bem interessante, né? Além do uso no meio corporativo. E aí, seguindo nessa linha, a gente tem também, né, tanto o Flutter como o React Native. Por quê? Eles também têm, você programa em linguagens diferentes, então o Flutter você programa em Dart, o React é no JavaScript, né? E aí, essas linguagens aí, você faz o quê? Você tem, cada uma delas tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? No React tem como se fosse um React Native, né? Ele vai ter ali um pacotinho, um wrapper, que ele vai ter uns módulos, umas funções para ele fazer a tal da bridge. Eu sei que está mudando isso, que já mudou alguns, tá? Mas assim, resumindo aqui, tá, gente? Se eu for falar em detalhe de cada uma, esse episódio aqui fica enorme, tá? Então, a gente tem essa maneira aí. E o que muda no Flutter, e aí é onde às vezes rola um pouco de dor do pessoal quando a gente fala isso, mas o Flutter é nativo. Não, ele não é nativo. Porque você tem ali uma camada onde ele pega e ele precisa de uma camada, Neto, mas é feito em C, ou essa camada é feita às vezes em nativo, tá, mas ainda tem código que não é nativo ali, tá? Então assim, ele tem ali uma camada, então ele também continua sendo um app não nativo, um app híbrido, assim, sabe? E eu não sei por que o pessoal se dói tanto de falar que é um app híbrido, cara. Ele só não usa a linguagem própria, então é uma coisa do runtime do sistema. Então, assim, é uma coisa que você fala, se eu sou programador Java, eu me doer que falar que é uma linguagem que roda numa máquina virtual. Ai, não fala isso. Cara, isso não quer dizer nada da qualidade da linguagem. Você vai ter
pontos positivos e pontos negativos, sabe? Tem que parar com essa frescura de que, não é nativo, não é híbrido, não sei o que, eu quero que fale assim. Bicho, tá? Para com isso. Isso aí, vamos pensar no que a gente vai resolver com esse tipo de framework, né? E aí, então a gente tem essa diferença. Tá, Neto, e o KMP? Bom, o KMP, ele vai nessa ideia de código compartilhado que o Xamarin trouxe, inclusive nessa parte de abstração de código, de interface gráfica e de especialização, só que tem a diferença de que quando ele gera o código para o Android, principalmente para o Android, vou falar aqui, tá? Porque para iOS ele gera binário, a maioria gera binário, então isso acaba ficando menos evidente. Mas no caso do Android, ele gera o bytecode, que é compatível, é otimizado para o runtime do Android, diferente das outras plataformas, né? Então, o que acontece é o seguinte, você consegue lá, você tem um código compartilhado, né, entre as plataformas, aí você pode, se você quiser, fazer código específico da UI do Android, código específico da web, código específico do Android, do iOS, código específico da web, código específico de desktop. E aí você compartilha a regra de negócio. Então, aplicações que tem uma regra de negócio que você precisa realizar no seu aplicativo é interessante. Por quê? Você com isso evita, por exemplo, disparidade de funcionalidade. Porque de repente um dev implementa uma coisa no Android de um jeito, outro implementa de outro jeito no iOS, e aí as versões estão lá nas lojas e elas têm funcionando um pouco diferente, por exemplo. Claro que é um caso extremo, mas eu já vi isso acontecer, de, por exemplo, um cálculo. Vou pegar um exemplo aqui fictício, tá? Você tem aí um cálculo de frete, cálculo de um preço. E aí esse cálculo leva em consideração o imposto do estado, o destino e a distância da loja. Tá, eu sei que isso deveria estar calculado no servidor, mas vamos imaginar. E aí, por algum problema, o cara do Android, a pessoa do Android faz uma conta errada lá, faz uma fórmula errada ou diferente da fórmula da pessoa do iOS. E aí você vai ter dois aplicativos, né, da mesma empresa, digamos assim, dando preços diferentes. Ou, né, uma certa feature é mais complicada de fazer no Android ou no iOS e você lança primeiro numa plataforma do que na outra e aí você acaba tendo uma disparidade de features, né? Então o KMP, ele vem com essa ideia de unificar uma lógica de negócio e colocar ali UIs para você especificar. Mas também tem o Jetpack, né? O Compose, multiplataforma. O Compose é o jeito do Jetpack que o Google criou, que é para fazer interface gráfica declarativa no Android. Aí a JetBrains pegou o Compose e fez uma versão multiplataforma dela. Ou seja, você consegue fazer agora uma UI declarativa, que nem você faz no Flutter, que nem você faz no Swift UI, e o próprio Compose do Android, e essa interface declarativa gera UI. E aí o que acontece? O framework, o KMP, no caso do iOS, ele vai usar o Swift UI, mais ou menos o Swift UI, tá? Depois eu entro em detalhes. E no caso do Android, é a ideia do Compose. Ele tem a engine que faz o desenho e tudo mais. Então, nesse ponto, o que acontece? Eu consigo ter a mesma interface respeitando os visuais, os elementos visuais do Android e do iOS, porque ele vai usar a biblioteca nativa mesmo para fazer esse desenho em termos do Compose e usar essas bibliotecas aí. Tá, o Compose multiplataforma. Então, por isso que, inclusive, para você usar o KMP e para você gerar o build do seu aplicativo iOS, você tem que usar um Mac, né? Ou o seu Hackintosh, sei lá, ou até build na web, mas tem builds na nuvem, né? Mas você precisa usar um Mac para gerar essa aplicação, tá? Porque ela vai usar os SDKs do Xcode, não tem Xcode instalado, então não é simplesmente gera lá um pacotão, enfia o código lá dentro e sai usando, tá? Então tem essa questão aí. Tá, Neto, mas e aí? O que tem de diferente, que tem de novo do KMP que talvez compense eu dar uma olhadinha melhor para isso? Bom, vamos lá. Eu acho que a vantagem principal do KMP vai ser a forma como que ela faz o desenho da UI. Por quê? Ele é uma abordagem muito parecida com o Flutter, tá? Nesse episódio eu não vou entrar em detalhes, não precisaria desenhar, então se vocês quiserem, põe nos comentários aí, ou me manda mensagem lá nas redes, falando que gostaria de ver uma explicação da parte de renderização de UI. Porque eu tenho que desenhar e no podcast não vai ficar legal, óbvio, eu explicando uma coisa dessa. Mas o ponto é, a geração da UI é muito parecida, tá? Só que o uso de componentes nativos diretamente pelo Gradle plugin, que é o compilador que o KMP usa, ele gera um código que é realmente um código nativo. Então, ele não chega a gerar um código específico e tal. Isso gera o quê? Assim, para apps pequenos, pessoal, para apps mais simples, isso aí não vai gerar um ganho de performance lá nessas coisas, mas eu acho que vai gerar, aí na minha opinião, é uma coisa que para mim, né, eu acho um diferencial, vai ficar mais com a cara de cada plataforma do que com o Flutter, para você deixar com a cara de cada plataforma no Flutter, dá um pouquinho mais de trabalho. E no KMP isso sai mais fácil quando você usa o Compose multiplataforma.
Mas para mim o grande ganho tá no que é gerado no final. Como o Flutter tem lá aquela camada tal, que é uma camada que não chega a ser uma camada inteira, mas são códigos que vão fazer uma ligação entre o código da aplicação e a plataforma em si, que essa camada chama embedder, na verdade, né? Tá falando runner, desculpa, é embedder. Então, essa camada, ela tem ali nela alguns elementos, por exemplo, a parte de renderização, os plugins nativos que eles vão ter que conversar, a parte de pacote e tal. Então, assim, ele tem uma camadinha que o KMP não precisa disso. Por quê? Porque ele tem o build que ele faz já é específico da plataforma. E aí, no caso do Android, pessoal, acho que no iOS perde menos, mas no caso do Android, o grande ponto é, esse código, ele é um código 100% compatível com o ART, que é o Android Runtime. E aí que está o pulo do gato, vamos falar assim, porque quando eu tenho o Android Runtime, eu consigo, por exemplo, utilizar benefícios como compilação just in time, eu consigo tomar códigos parte compartilhamento de bibliotecas e várias outras coisas que o Runtime provê. Tá? Inclusive, estou na minha cabeça também, tá no meu roteirinho já aqui na minha lista, um episódio só sobre o Runtime do Android, explicar as vantagens, como que ele funciona, que é uma coisa bem legal. Mas também precisa desenhar, então vai ser um episódio de vídeo, não do podcast. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai ter os benefícios da plataforma que aí o React Native, nem o Flutter, nem o Xamarin conseguiam ter, que é usar o Art e os benefícios da otimização que o runtime do Android oferece para uma aplicação. Então, você vai ter uma aplicação cross-platform com uma performance basicamente igual a de um app que seja só nativo mesmo. Por quê? Porque ele vai usar as bibliotecas, e aí entra um ponto que muita gente falou, você tá vendo, o Google aí agora vai matar o Flutter, tal, não sei o quê. Né? Depois eu vou falar disso no próximo bloco, mas assim, o que me surpreendeu, e como eu não estou mais no time de Android, eu não tenho acesso a essas notícias, tá? Então quando eu vejo as notícias aqui, nem vocês também estão vendo, que é esse suporte das bibliotecas do Jetpack com o KMP. Então elas vão ser tiradas algumas coisas que dependem de partes específicas do Android, e então Lifecycle, até o Room vai ter uma versão para o multiplataforma. O Room é a biblioteca de dados, né? Então, olha só que interessante. Você tem as bibliotecas que o Jetpack provê compatíveis com o KMP. Então, você consegue fazer um código onde mesmo nas camadas de, por exemplo, Model View e View Model, você pode usar as bibliotecas do Jetpack. E usar isso no app Android, no app iOS também, na web e tudo mais. Então, isso acho que foi o pulo do gato, digamos assim. E um movimento bem interessante do time do Google a fazer esse tipo de suporte das bibliotecas. Tá? Mas o que isso quer dizer? Bom, e aí eu vou voltar lá para a primeira pergunta quando eu comecei o episódio, né? Eu já era pro Flutter e tal. Era só, o Google nunca se posicionou, o time de Android, quando eu estava lá, inclusive, a gente não comentava, não é que era proibido, a gente estava ali trabalhando num time que mexe com o nativo, então, obviamente, a gente tinha esse posicionamento, né? Mas muitos rumores foi porque o layoff que o Google teve, que mandou algumas pessoas do Flutter embora, do Dart embora. Aí, não, lá tá diminuindo o investimento. A empresa, como companhia, fez algumas reestruturações, pessoas foram demitidas e tudo mais, mas isso não quer dizer nada. O ponto é, o Flutter hoje ele não pertence ao Google, né? O Google tem os funcionários trabalhando que fazem a evolução do framework, tal, mas isso é tratado por um comitê, um grupo fora que evolui o Dart, então tudo open source. Então mesmo que o Google deixasse de investir, óbvio que é uma força muito grande, óbvio que a gente ali sendo paga para fazer isso, seria uma baixa, mas isso não vai morrer. Não tem como o Google matar alguma coisa que não está mais dependendo da empresa. Né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o time do Android dar esse suporte ao Flutter. Desculpa, né, suporte ao KMP. Ou seja, isso me surpreendeu, porque quando eles vão lá e colocam assim, ó, a gente vai pegar as bibliotecas do Jetpack, vai dar um limpo aqui nelas, digamos assim, né, para que elas possam ser usadas pelo KMP em qualquer tipo de aplicativo, queira ou não, isso está dando, aí é a minha interpretação, isso não é do Google, tá? Isso é a minha interpretação, tá falando assim, ó, o time do Android tá falando assim, ó, a gente recomenda que se for fazer app multiplataforma, faça desse jeito. Porque se eu estou pegando as minhas bibliotecas principais, as bibliotecas que facilitam a vida do desenvolvedor, e estou tornando elas compatíveis com KMP, eu estou entendendo que essa é uma tendência para se criar aplicativos multiplataforma, ou pelo menos deixá-los preparados para multiplataforma. Né, então isso quer dizer que eu não tenho mais que usar React Native, que eu não vou usar mais Flutter. Para com isso. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, em vídeos. Cara, para com essa mania de matar a tecnologia, de falar que essa é melhor. Para que você quer ficar discutindo? O que vai mudar na sua vida se eu, Neto, acho que o Native é melhor, e se o Pedrinho acha que o Flutter é melhor, e se o Luquinha acha que o React Native é melhor? Nada.
para de perder tempo em Reddit, em Twitter, X, Blue Sky, Thread, na PQP, discutindo de quem que é o maior. Tá? Porque isso é, assim, cara, eu já falei no vídeo também, é ridículo. O cliente não quer saber no que você fez seu aplicativo. Então, assim, eu sou uma startup, eu tô eu mais um amigo, eu sozinho, e eu manjo mais de Dart, ou eu gosto do Flutter, eu tô usando o Flutter Flow, que é aquela ferramenta online, e vou fazer em Flutter. Faz, bicho, faz. Eu sou do JavaScript, eu aprendi JavaScript, eu mexo com Node, eu quero fazer o back-end, eu quero usar React, porque eu já usei React na web. Vai, velho, faz. Agora, eu sou uma empresa maior, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho um investimento, é uma app de longo prazo, eu tenho tempo de fazer uma. Aí você vai entender melhor o seu ecossistema. Eu vou trabalhar com muito processamento de internet, de eventos, então eu preciso de uma programação mais parruda, eu preciso de alguma coisa que renderize mais rápido, que processe dados mais rápido, que tenha acesso a features do sistema. Então você vai estudar. E aí, mais uma vez, você tem no Flutter, você também compartilha boa parte do código, mas você tem ali na UI algumas, você tem que usar o Material, ou você usa o que é o nome da cidade, inclusive, lá de onde fica a Apple, e não sei o que, aí você tem que, às vezes, pegar uns componentes multiplataformas, tem que ver como ficou a navegação e tal. Eu acho que isso no Flutter ainda aí tá perdendo pro KMP por causa do Compose multiplataforma. E no React menos ainda, porque fica tudo com a mesma cara, né? É tudo a mesma cara, e eu, particularmente, eu não gosto de forçar a usuário de uma plataforma o comportamento de outra plataforma. Tá? Com os estudos, com o tempo de experiência que eu tenho, com os estudos que a gente já fez, o usuário do iPhone gosta de ter a app com cara de iPhone, e o usuário do Android gosta com a app com cara de Android. Né? Então, é melhor. Tá? Errado? Não, mas eu acho que é melhor. Primeiro, para com essa frescura, Cara, desculpa, é quase uma infantilização da discussão, porque eu quero falar que o meu. Você pode discutir fatos objetivos. Olha, cara, eu fiz um teste aqui, a UI carregou assim, a UI carregou desse jeito, isso aqui é mais rápido. Pô, mas essa diferença aqui de 300 milissegundos para carregar uma tela, bicho, no meu aplicativo não faz diferença. Pô, no meu faz, porque é um feed com uma lista muito grande. Entendeu? É esse tipo de análise que você tem que fazer. Esse negócio de, porque essa aqui é tecnologia, open source, o tio Mark Zuckerberg ou o Flutter fez. Bicho, para. Né? Cresça, vamos crescer como pessoas, vamos crescer como isso, inclusive, pode te fechar portas na sua carreira, porque a hora que você começa a ficar marcado, às vezes, eu já passei por uma fase dessa, tá? De ficar defendendo a todo custo, fazer. Bicho, o negócio é entregar. Vamos entregar, fazer o negócio do fluxo funcionar, tá? Então, assim, eu acho que. Cara, não morreu o Flutter, não morreu o React Native, não vai morrer. Tá? Não vai. Se você está aí aprendendo qual é o melhor caminho para entrar, né? Tu mandaram, eu fiz no Instagram uma pergunta lá, tal, que eu ia gravar esse episódio, para entrar, qual que é o melhor, o KMP, é o melhor aquele que você se sente mais à vontade para ler documentação, ou se você tem uma base. Então, por exemplo, assim, eu já tenho uma base de JavaScript. Pô, começa com React Native. Não, eu quero aprender mais uma linguagem, tal. Então, assim, aí vou dar agora aqui, de novo, minha opinião, Neto, né, não é a opinião do Google, não é do time de Android do Google, é do Neto. Lembrando, disclaimers, né, eu tenho curso de Android com o Lucas, eu já criei curso de Android em outras escolas, dei aula de Java, então claro que tem um viés, é impossível uma pessoa não ter um viés, tá? Eu acho assim, em termos de carreira a longo prazo, eu iria para um KMP aprender Kotlin. Por quê? O Kotlin junto com o Java, você também tem possibilidade de trabalhar com back-end. Neto, mas Node.js, tá, tudo bem. No Flutter Dart você não vê muito Dart em back-end, né? Então assim, eu quero um pouco mais de possibilidade de carreira. Eu acho que o KMP te dá isso, porque também você vai aprender a fazer apps quase nativas do Android mesmo, em termos de usar as bibliotecas que você poderia usar, te dá a entrada para fazer apps iOS, web, desktop, e em termos de comunidade tudo, a comunidade Java / Kotlin, ela é muito mais forte que a comunidade Flutter, por exemplo. E claro que a comunidade JavaScript é enorme, então não vou nem comparar. Né, eu tô sem tempo, eu preciso usar uma ferramenta para desenvolver um app e tal. Cara, o Flutter tem a Flutter Flow, que para mim é uma das melhores ferramentas de construção de aplicativos na web, tá? É super fácil de usar, você consegue fazer alguma coisa muito rápido, né? Então, assim, considera isso. Agora, o meu preferido é o KMP, é o Kotlin, né? Eu acho muito legal, tá? Inclusive, pretendo, tá no meu backlog aqui, alguns vídeos de como fazer um projetinho KMP, então vou mostrar como cria o projeto e tal. Então acompanhe o canal. E aproveitando, né? Me ajuda aí, tô voltando a fazer conteúdo. Assina o canal lá e o feed do podcast, dá like, subscreva, 5 estrelas, 8 estrelas, 25 estrelas, dá uma ajuda aí, tá? Compartilhe quando eu postar no Twitter, no Blue Sky, blá blá blá, pra ajudar a gente. E aproveita,
Deixa aí, você tem alguma preferência? Qual que é o fator que você considera na hora que você vai escolher quando você quer fazer um app? Ou você está estudando, quer trocar uma ideia aí? Coloca aí, vamos trocar uma ideia nos comentários, eu respondo para vocês. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fala, Neto!